salve, garrancheiros! Chegou a hora de classificarmos os tipos de sujeito. Atentemos às orações. Número 1. Haverá reunião todos os sábados. Percebam que o verbo haver neste contexto denota o sentido de ocorrer. Ocorrerá a reunião todos os sábados. Nesse sentido, o verbo é impessoal. Por isso, a oração é sem sujeito. Número 2. Além do frio, ventava demais. Percebam que nós estamos diante de um verbo que denota fenômeno da natureza. Por isso, oração sem sujeito. Número 3. São Paulo está ensolarado. Sujeito é aquele elemento sobre o qual falamos, afirmamos algo. Estamos tratando de São Paulo, sujeito simples. Trata-se de um nome próprio. Número 4. Febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. Estamos falando sobre febre alta e dor de cabeça. Primeiro núcleo, segundo núcleo. Sujeito composto. Número 5. Prenderam o ladrão. Observem que o verbo na terceira pessoa do plural indetermina o sujeito. Esta oração tem sujeito, professor? Sim, tem sujeito indeterminado pela terceira pessoa do plural. 6. Faz muito calor em minha cidade. Observem que o verbo fazer aqui denota fenômeno meteorológico. Oração sem sujeito. 7. Vive-se bem no campo. Estamos diante de um verbo que, neste contexto frasal, é um verbo intransitivo, não pede complemento nenhum. Mais se, verbo intransitivo mais se, índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado pelo índice. Número 8. Perdi minha caneta. Observem que o sujeito está dado pela desinência, sujeito desinencial. Número 9. Não é habitada a lua. Percebam, a lua não é habitada. Sujeito simples, um único núcleo, e ele é pós-posto ao verbo. Número 10. De vez em quando, Terezinha vira onça. Estamos falando sobre Terezinha, nosso sujeito simples, porque temos apenas um único núcleo. Número 11. Bateram a porta. Observem que a terceira pessoa do plural, ela indica a quem ouve ou a quem lê que não se sabe quem bateu a porta. Estamos diante de um sujeito indeterminado pela terceira pessoa do plural. Número 12. A temperatura aumentou na região sul. Estamos falando sobre a temperatura com um único núcleo, sujeito simples. Número 13. O álbum e as figurinhas estão aqui. É sobre o álbum e sobre as figurinhas que estamos afirmando algo. Sujeito composto porque temos dois núcleos. 14. Come-se com fartura em sua casa. Percebam que neste contexto frasal o verbo comer é intransitivo, não pede complemento. Mais se, verbo intransitivo mais se, o se é índice de indeterminação do sujeito, portanto o sujeito é indeterminado. 15. As chuvas transformaram o deserto. Estamos falando sobre o sujeito simples de um único núcleo chuvas, por isso, sujeito simples. 16. Eram 12 horas. Essa oração é sem sujeito porque só podemos informar isso de acordo com esse fenômeno dos astros para que tenhamos 12 horas. O verbo de ligação está concordando com o predicativo de um sujeito inexistente. Vamos para de número 17. Existirão seres vivos em outros mundos. Primeira coisa que fazemos em relação a uma oração é buscar o seu sujeito. Observem que ele está pós-posto ao verbo existir. Por isso, o nosso núcleo está no plural e o verbo também, sujeito simples pós-posto. Número 18. Anoiteceu. Verbo fenômeno da natureza. Oração sem sujeito.
19. Chegaram os filhos da vizinha. Os filhos da vizinha chegaram. Sujeito simples, único núcleo. 20. Crê-se em Deus. Observem, verbo transitivo indireto. Quem crê, crê em alguém. Mais se, índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. 21. Todos ficaram quietos. Estamos falando sobre esta palavra, sujeito simples, único núcleo. 22. Apareceu um mágico por lá. Um mágico apareceu por lá. Estamos falando sobre esta palavra, único núcleo, sujeito simples. 23. Da cartola do mágico saem pombos e vários objetos. Pombos e vários objetos saem da cartola do mágico. Estamos falando de um sujeito composto porque temos dois núcleos. 24. Um dia lhe telefonarei. Sujeito desinencial está marcado pela desinência primeira pessoa do singular. 25. Não encontraram o corpo do rapaz afogado. A terceira pessoa do plural, ela serve para indeterminar quem praticou esta ação, sujeito indeterminado. 26. Choveu garrafa vazia lá de cima. Garrafa vazia lá de cima choveu. Percebam que estamos falando sobre garrafa. Não é o verbo fenômeno da natureza. É usado aqui de maneira literária, sujeito simples. Trovejou muito. Agora sim, um fenômeno da natureza, por isso, uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. 28. Meu chefe trovejou de raiva. Estamos falando sobre o chefe, único núcleo, sujeito simples. 29. O velho dono do bar resolveu tomar uma atitude. Estamos falando sobre o velho dono do bar, único núcleo, dono, sujeito simples. 30. Caíram ao chão uma árvore e um poste. Sujeito composto pós-posto ao verbo. 31. Saiu o ônibus para o rio. Estamos falando sobre o ônibus, único núcleo, sujeito simples pós-posto ao verbo. 32. Nomearam meu primo diretor do clube. Terceira pessoa do plural, para indeterminar o sujeito da ação. 33. Estão em vigor as novas tarifas telefônicas. Estamos falando sobre as tarifas. Sujeito simples, um único núcleo. 34. Começa a ventar. Percebam que a locução verbal, ela denota fenômeno da natureza, sujeito inexistente. 35. Aqui, quando chove, não se sai de casa. Temos um período composto. No verbo chover, o sujeito é inexistente, fenômeno da natureza. Não se sai. Observem que nós estamos diante aqui de um verbo intransitivo mais se. Se é índice de indeterminação do sujeito. Por isso, temos um sujeito para este verbo indeterminado. 36. Faz 2 semanas que cheguei. Faz, neste contexto frasal, é um verbo que denota tempo pretérito transcorrido. Por isso, oração sem sujeito em relação a este verbo. Agora, já que se trata de um período composto, percebam o cheguei. Primeira pessoa do singular, sujeito desinencial. 37. Havia muitos anos que não vinha ao Rio. É um período composto. Verbo haver, no sentido de tempo pretérito transcorrido, percebam sujeito inexistente, oração sem sujeito para este verbo. Não vinha ao rio. Estamos aqui diante de um sujeito desinencial. Temos a possibilidade de inferir aqui a primeira pessoa do singular, eu. 38. Hoje são 20 de março. Percebam que estamos diante de um verbo de ligação e 20 de março funcionará como predicativo do sujeito, mas de um sujeito inexistente, já que aqui se refere a uma datação no tempo. 39. Após as enxurradas, ficam cheias as sarjetas. Estamos falando sobre as sarjetas. As sarjetas
ficam cheias. Único núcleo, sujeito simples. 40. Aconteceram fatos importantes na reunião. Fatos importantes aconteceram. Único núcleo, sujeito simples, e é pós-posto ao verbo. 41. Ele trovejava impropérios sobre a turba. Estamos falando sobre ele. Único núcleo, sujeito simples. 42. Choviam flores do helicóptero. Percebam que estamos falando sobre flores, num sujeito de único núcleo simples, pós-posto ao verbo, que neste contexto não é fenômeno da natureza. 43. À noite, eu e Rodrigo iremos ao cinema. Sujeito composto, dois núcleos. 44. Escureceu cedo hoje. Oração sem sujeito, já que se trata de um verbo fenômeno da natureza. 45. Esta comida não serve para consumo. Estamos falando sobre esta comida, um único núcleo, sujeito simples. 46. Subitamente pararam todos. Todos pararam. É um sujeito de único núcleo, simples e pós-posto ao verbo. 47. Estavam com fome. O contexto é pouco, mas percebemos que, por sentido, o ideal é uma análise de sujeito desinencial, já que a marca de terceira pessoa do plural, eles, é mais adequada para indicar quem estava com fome. 48. Aproximou-se então uma menina. Observem que é um sujeito de um único núcleo simples pós-posto ao verbo. Façam a prova real. Uma menina aproximou-se. 49. Soou na escuridão uma pancada seca. Estamos falando sobre a pancada, um único núcleo simples pós-posto ao verbo. 50. Choveu fininho ontem à noite. Verbo fenômeno da natureza, oração sem sujeito, chamado também, vocês sabem, de sujeito inexistente. 51. Na dúvida, velhos e moços calaram-se. Temos um sujeito com dois núcleos, por isso, composto. 52. Um vento triste assobia lá fora. Estamos falando sobre um vento triste, um único núcleo, sujeito simples. 53. Isto não é nada. Estamos falando sobre esta palavra. Único núcleo, sujeito simples. 54. Ninguém o viu sair. Estamos falando sobre este pronome indefinido. Sujeito simples, único núcleo. 55. O viver é perigoso. Observem aqui uma derivação imprópria. Estamos substantivando o verbo, nosso núcleo, único, sujeito simples. 56. Quebraram a lanterna do meu carro. Percebam que a terceira pessoa do plural é utilizada para indeterminar quem praticou a ação. 57. Havia pessoas descontentes na assembleia. Percebam que o verbo haver foi utilizado no sentido de existir, verbo impessoal, por isso sujeito inexistente. Garrancheiros, façam no Basquiat da página 238 até a página 239 os exercícios relativos a tipos de sujeito, do número 1 até o número 59. Tenham sempre bons estudos!